CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os presentes, os nossos guias espirituais e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É sempre uma imensa satisfação poder, em especial os dias de sábado, anunciar sobre a nossa obra social, que inicia às 8 horas da manhã, indo até às 12 horas, porque aqui, aos sábados, nós recebemos cerca de 300 famílias, mães, seus filhos, onde todos iniciam o dia sendo alimentados por um belíssimo café da manhã. Em seguida, as crianças, por faixa etária, seguem para suas salas de evangelização e as mães, elas recebem carinhosamente também o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é realizado no grande salão aqui do Centro Espírita Altivo Panfiro. Então é sempre uma satisfação muito grande, ainda que nós tenhamos estudos de segunda a sexta-feira, reservando apenas sexta-feira, que é realizado o trabalho interno, mas nos demais dias nós temos os estudos sobre a obra de Allan Kardec, né, que nos fala sobre a doutrina espírita. Às quartas-feiras, às 10 horas da manhã, às 15 e às 19, nós realizamos a reunião pública e, juntamente com a reunião pública, é realizado também o passe de cura. E não nos custa nada sempre informar que o passe de cura não substitui o atendimento médico. O passe de cura é uma sustentação desse tratamento médico. Portanto, lê do engano àqueles que pensam: eu vou abandonar o tratamento médico para apenas receber passe de cura, porque lá então serei curado. Não, estará cometendo erro, né? O Centro Espírita, a espiritualidade, vai estar sempre presente para auxiliar, para ajudar e para fazer tudo que for possível, contudo, sem jamais passar para o paciente de que pode abandonar o atendimento médico. Isso jamais. Pelo menos aqui na nossa casa, isso não acontece. Continuem com o tratamento médico e venham se harmonizar e venham receber o passe de cura, que é sempre muito, muito proveitoso, muito bem-vindo. Os estudos são realizados pela manhã, à tarde e à noite. Claro que as pessoas podem acompanhar pelas lives, mas o presencial é sempre muito importante, porque o presencial, a pessoa se harmoniza com a casa. Desde o momento que a pessoa põe os pés dentro dessa casa, já começa a ser harmonizado, né? A espiritualidade já se faz presente na vida de cada um que aqui entra. Então, estar estudando presencialmente será sempre muito mais importante do que por vídeo, né? Não quer dizer que não possa, mas nós temos o presencial que nos harmoniza, que nos aconchega e que nos traz a compreensão, inclusive, para os debates, porque a casa aqui oferece essa oportunidade de, nos estudos, as pessoas poderem sanar suas dúvidas, né?
que pelo vídeo não há como. Bem, lembrando também, como já está sendo informado já há algumas semanas, que nós passamos aqui uma rifa do livro Memórias de um Suicida. Já foi feito o sorteio e o vencedor foi o número 61, que ainda não se apresentou. Então, aquele que tiver o canhoto, número 61, poderá buscar o seu livro na livraria. Ao mesmo tempo que o sucesso foi tão grande, as pessoas perguntaram quando teria uma outra. Então nós já abrimos uma nova rifa do livro Leon Denis, O Apóstolo. O valor da rifa é irrisório, R$2. O que mais importa não é nem o valor da rifa, mas sim aquela pessoa que está recebendo o prêmio, porque vai ser de grande valia o estudo também em casa. Hoje nós temos o estudo do item do livro do Livro dos Espíritos, nas questões 907 a 912. Quem vai nos trazer esse estudo que preparou com muito carinho é o nosso querido companheiro, amigo, trabalhador da casa, o Agalhardor. E na hora da sustentação do passe, a Vaniele é que vai nos trazer toda a harmonização para o complemento do passe. A abertura será do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, nos itens 4 e 5. Queremos mais uma vez convidar a todos a conhecer, participar dos trabalhos que a casa realiza. Assim, nós vamos fazer a leitura, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, que nos fala, fora da caridade não há salvação. E o item 4 nos diz: o maior mandamento. Mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Assim, querido Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, nosso irmão, e todos os guias espirituais de amor, de carinho, que estão presentes nesta casa, tendo como seu dirigente nosso querido Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha e toda a falange espiritual que nos fortifica, que nos harmoniza, que nos traz a paz. Felizes estamos por estar nesta casa para mais um dia de reunião pública e nos sentindo harmonizados, nos sentindo felizes por essa bênção, por esse bálsamo que recebemos a cada dia nesta casa. Queremos pedir a sua devida permissão para que possamos dar por iniciado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Como o item, como eu disse, que era do Livro dos Espíritos, nas questões 907 a 912,
Vamos fazer a leitura do 907, que nos diz: paixões. Já que o princípio das paixões está na natureza, será ele mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É o abuso que delas se faz que causa o mal. Assim, passa a palavra ao nosso querido amigo, companheiro, trabalhador da casa, Galhardor, que com certeza preparou o estudo com muito carinho para a nossa compreensão. Que Deus lhe abençoe. Vinda dos Espíritos amigos para cada um de nós. Falando em paixão, igual o nosso querido irmão disse ali, a paixão, na verdade, ela é uma alavanca para as nossas realizações. Óbvio que as paixões, elas têm que ser comedidas, medidas, sendo bem orientadas, para que nós não possamos fazer os excessos. Conforme o irmão Rani falou, amar o próximo. Quão bom seria se nós amássemos o nosso próximo com paixão. Paixão desordenada em querer fazer a caridade constante para o nosso próximo. Como nós iríamos avançar diante do nosso progresso, diante da lei de Deus. Paixão boa, nós, com afinco, orientar cada vez mais esses nossos queridos pequeninos que aqui vêm de manhã, buscar a orientação espiritual para que eles possam amanhã ser um homem de bem. Então, quando a gente fala em paixão, geralmente a gente leva para o lado errado. Óbvio que a paixão, conforme nós vamos ver aqui, ela também nos leva ao vício. Mas aí entra o nosso bom senso, para que nós possamos, através do livre-arbítrio, nós fazer o discernimento da boa paixão. A gente olha para a medicina, quantos apaixonados, vamos assim dizer, na busca da ciência para trazer essa comodidade hoje para nós. Quantas realizações materiais que nós temos aí hoje, coisas simples e que oriente a nós para que a nossa vida tenha mais sabor em relação a de nós voltar para dentro de nós e nos trabalharmos melhor. Então, nós temos sempre que olhar a paixão com carinho e estar sempre peneirando as boas paixões dentro de cada um de nós. No dicionário fala assim para nós: definição de paixão: é um sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez à razão. Então nós temos que ter a lucidez para que nós tenhamos uma boa razão para atuar com a paixão. Aí sim, nós estamos olhando a todos aqueles que estão à nossa volta e fortalecendo-os. E muitas das vezes a gente fala assim: eu fiz o bem para fulano. Às vezes é totalmente o contrário. Ao nos aproximar com aquela pessoa, ao nos doar para aquela pessoa, a nós estarmos junto com aquela pessoa, nós estamos vencendo a nós mesmos. Muitos vícios que estão arraigados dentro de nós, e nós conseguimos, através de um ato simples, fortalecer a nossa caminhada. E diz também: amor ardente, inclinação afetiva e sensual e intensa, entusiasmo muito vivo por alguma coisa, hábito ou vício dominador. Então nós temos que ter, lógico, essa lógica desse vício dominador, mas tudo pausado dentro da lei de Deus. Fazer ao outro que gostaria que fizesse a você mesmo. Então nós estamos hoje vivenciando já uma transição de nós permanecermos na regeneração ou para o primitivo. Então nós temos que nos fortalecer cada vez mais
visto que já estamos em um patamar já bem orientado da doutrina, para que nós possamos fincar o nosso propósito nessa regeneração. Então, às vezes, nós temos alguns exemplos simples aqui para nós, quem fala assim, o rio. Nós fomos criados simples e ignorante, conforme nos diz a questão 114 e 115. Então, o rio, vamos dizer, nós lá nos nossos princípios, fomos criados simples e ignorante, e nós temos que um dia chegar à perfeição. Mas para isso, nós temos que permanecer com esse rio claro igual à sua fonte. Durante o seu trajeto até ele chegar ao mar, onde ele sofre diversas impurezas, nós, na nossa caminhada, nós não devemos ser igual o trajeto desse rio. Nós temos que nos policiar para que nós permaneçamos com a nossa limpeza, nossa conduta moral e espiritual da nascência daquele rio, para que quando nós chegarmos ao destino, nós estamos com todas aquelas virtudes trabalhadas dentro de nós e puro para galgar essa perfeição que tanto todos nós almejamos e alcançaremos um dia. Uma outra coisa também, nós botamos a paixão como uma mola da alma. É uma mola que nos proporciona a propulsão para que nós possamos avançar. Óbvio, com sabedoria, com amor, olhando sempre os nossos queridos irmãos, se limitando aonde termina o direito de um e começa do outro, e por aí vai. Nós também não podemos, outra coisa que também na mola é o estudo da doutrina espírita. A doutrina espírita é essa que está aí, uma clareza total para cada um de nós. Quem sou eu? Da onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Nenhum de nós caímos de paraquedas no planeta Terra. Todos nós aqui, nós temos um programa junto a cada um de nós. E nós temos que fortalecer esse programa, para que a gente possa cada vez mais se livrando daquelas pendências que nós conseguimos até então. Nós não conseguimos ainda fazer com que esse rio permanecesse limpo até o seu final. Uma outra coisa também que nós temos que nos policiar bastante, e a doutrina nos ensina muito isso, é nós não pegar o Pentateuco e enfiar debaixo do braço. Isso aí é fanatismo. Nós não podemos ter o fanatismo. Nós temos que ter a orientação, dentro do possível levar essas informações aos nossos queridos irmãos, mas não trazê-los à força, não dar o entendimento devido. Na doutrina, as portas estão sempre abertas, os cursos sempre abertos, as reuniões públicas sempre à disposição para todos aqueles que querem obter essas informações simples e objetivas que a doutrina traz para nós. Uma das coisas que muito me chamou a atenção na doutrina espírita, desde o início, que a doutrina espírita tem diretores de casa espírita, das partes assim, igual às sociedades. Tem um diretor que tem que ter alguém para dirigir, coordenar. Mas não existe dono, a doutrina espírita não tem dono. Ora eu estou aqui, ora eu estou ali, ora eu estou estudando, ora eu estou orientando. Nós somos, na verdade, estudiosos da doutrina espírita. Então a doutrina espírita, ela se coloca de uma forma totalmente simples e objetiva para aqueles que aqui vêm buscar essas orientações. Uma outra coisa também que nós temos sempre que ter e vigiar o nosso livre-arbítrio para que nós possamos tomar as decisões certas na nossa vida. Nós não sairmos atropelando qualquer um, como aqui na frente mesmo vai falar um exemplo sobre um determinado animal. Então nós temos que estar sempre conciso do que nós estamos fazendo, buscar sempre apoio, ajuda àqueles que estão ao nosso lado, porque a doutrina espírita é aprendizado constante. E aquele que muito sabe, ele por si só tem por obrigação orientar aquele que não sabe. Então, aqui das paixões fala assim,
A paixão sincera é voltada para um objetivo bom e tem um mérito. Então, todos aqueles que têm o objetivo de uma paixão sincera, uma paixão que venha a construir, ela é olhado de coração aberto por todos aqueles que estão à sua volta. Na questão 191 do Livro dos Espíritos, 191A, nos diz assim: as paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? A resposta dos Espíritos: desenvolvimento, sim, não porém de perfeição. Elas são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que, na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. Então, lá no nosso princípio, nós estamos no estado de germe. E nós temos que desenvolver essa nossa paixão, a boa paixão, para que nós possamos, nesse nosso trajeto, angariar as benfeitorias construídas por nós mesmos. E aqui na nossa nota fala assim para nós: a vida do espírito no seu conjunto percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para chegar através de uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que, para o espírito, não há declínio nem decrepitude, como na vida corporal. Então, nós temos a vida corporal, um espírito está aqui. Então, todos nós temos que sempre fortalecer o outro, orientando para que ele utilize bem aquele seu veículo, para que esse espírito ele consiga o seu planejamento e o seu roteiro sadio. Temos também sempre orientar as pessoas que estão ao nosso lado, que muitas vezes estão inadvertidas, porque muitas vezes a pessoa, eu pensava que estava fazendo o melhor. No entanto, a pessoa não estava fazendo melhor. Ele estava pensando que. Então nós temos que estar também sempre atentos para auxiliar essas pessoas, dentro do possível, mostrando a elas a realidade da vida. Porque, às vezes, a pessoa, pelo corpo, joga o corpo para determinados vícios, deteriora parte do corpo, e o espírito que ali está, também, ele fica marcado através do seu perispírito. E ficando marcado, tantas vezes necessários serão voltar aqui para que haja aquela limpeza, para também prosseguir no seu progresso. E diz assim para nós: a vida do espírito se compõe, portanto, de uma série de existências corporais, e cada uma delas representa para ele uma oportunidade de progresso. Então, quando nós fomos criados lá no primitivo, simples e ignorante, sabedoria zero, nós temos dentro de nós todas as virtudes para que elas sejam trabalhadas e colocadas para nós chegarmos um dia a essa perfeição. Mas nós olhamos aqui as boas virtudes, mas as virtudes também, muitas das vezes, elas podem ser enlameadas pelos vícios que vêm a nos atrapalhar, onde o Evangelho fala para nós que nós somos trabalhadores da última hora. Se somos trabalhadores da última hora, é porque nós deixamos muito a realizar. E aquele que não realiza, estaciona. Ele não retrógrada, mas ele estaciona. Então ele perde reencarnações, boas reencarnações, para que ele continue crescendo. E diz assim também para nós: porém, o mesmo modo que na vida do homem há dias que não produzem fruto algum, na do espírito há existências corporais que nenhum resultado produzem, porque ele não soube usá-las com proveito. Então, quantas reencarnações tivemos que não aproveitamos como devia o nosso planejamento de vida, o nosso roteiro de vida. Então, nós deixamos de aproveitar. A única pessoa que foi prejudicada somos nós, porque o nosso crescimento é individual. Quando muito, nós também crescemos, formando um grupo de trabalho, de estudos, aí nós também crescemos. Mas se ficar sentado olhando o tempo passar, nós estacionamos, que é o que está falando aqui para nós.
Aí a 907 fala assim para nós: já que o princípio das paixões está na natureza, será ele mal em si mesmo? Aqui está falando que o princípio da paixão está na natureza. Então, a natureza que está, faz parte da natureza, da boa natureza, da boa paixão. Nós temos que pegar essa paixão e trabalhar ela dentro de nós, evitando, como já disse antes, a má paixão, porque ela faz parte da natureza. Vamos dizer assim, é uma alavanca, uma mola para que nós possamos, através dos nossos desejos, nós realizarmos tarefa e conteúdo. E dessa forma, nós também estamos avançando. Óbvio que sempre vigilante para que não possamos cair nesses erros. Aí diz assim: não, a paixão está no excesso, acrescentando à vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É o abuso que delas se faz que causa o mal. Então, nós, abusando das nossas paixões, nós estamos fazendo mal. Tem uma pergunta lá no Entre o Bem e o Mal que diz para nós: se nós já não estamos fazendo bem, a resposta é: se não estamos fazendo o bem, estamos fazendo mal. Estamos deixando de crescer, estamos estacionando. Então, nós temos que estar sempre alerta nessas oportunidades que surgem a cada momento para cada um de nós, para que nós possamos alavancar esse nosso progresso também. A paixão, muitas vezes, é ruim. Não, são boas, mas vigiar. E aquilo quando fala para nós, a nossa vontade, na questão 662, diz assim para nós. 662. Podemos orar utilmente por outro? O espírito daquele que ora age pela sua vontade de fazer o bem. Através da prece, atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que ele deseja fazer. Então, quer dizer, através da boa vontade, da vontade firme do espírito, a gente está fazendo a prece para alguém e a pessoa nem está sabendo que a prece está sendo feita para ela. Nós estamos trazendo para ela bons momentos para que ela vença aqueles momentos que ela está passando, e muitas das vezes encontra com a gente em qualquer lugar, não sabe o que está passando. Nossos trabalhos da desobsessão, trabalho da cura, quantos irmãos são atendidos ali e eles nem sabem que foram atendidos? Porque a doutrina espírita usa muito o que o Evangelho fala para nós. O que a mão direita faz, a esquerda não tem necessidade de saber. Então, são trabalhadores que vêm por vontade própria para fortalecer a sua vontade, fortalecer seu planejamento de vida, junto àqueles que estão na caminhada. A questão 908 diz assim: como definir o limite onde as paixões deixam de ser boas ou más? Resposta: as paixões são como um cavalo que é útil quando é dirigido, mas se torna perigoso quando ele quem dirige. Reconhecei, portanto, que uma paixão se torna perniciosa desde o momento em que deixar de poder governá-la, e quando tem como resultado um prejuízo qualquer, para vós ou para os outros. Esse lance aqui da paixão, da questão 908, eu sempre tenho como lema na minha vida, e onde eu trabalho, na minha casa e tal, evitar todos, 100%, a mentira. Porque aquele que fala mentira, ele cria uma determinada paixão para ele, um calo na vivência dele, que daqui a pouco, no culto do Evangelho lá, eu falo muito isso para as crianças. Você daqui a pouco você não sabe o que você está falando mais. Então você errou, que deixa de errar, você tem que manter firme a sua palavra. Sua palavra, se você errou, você tem que ser também digno de falar que errou, para que você possa receber o aperto necessário, a orientação necessária, mas não mentir para aquele que está à sua volta. Então, muitas das vezes, na nossa vida de comércio, muitos falavam assim para mim: mas você não pode falar essa verdade para a pessoa. Eu não vou falar o quê? Eu vou falar mentira para ele.
Então, muitas das vezes, falava assim, mas você vai comprar essa mercadoria? Você falou que vendeu a mercadoria toda e vai botar um preço melhor para ele. Eu vou falar com ele que eu não vendi a mercadoria? Eu não me sinto bem fazendo dessa forma. Então, quer dizer, aí o outro fala, então tá, cadê a mercadoria? Como que eu ia ficar? A cara grande. Então, a gente tem que sempre ter dentro desse nosso planejamento, sim, sim, não, não. Para que nós também possamos ser uma pessoa honesta conosco mesmo. Senão a gente mesmo, daqui a pouco, a gente não sabe quem é. Sabe o que eu falei para ele mesmo? Tem que pensar que o que eu falei para mim não falar outra coisa diferente. Então, nós temos que ser, vamos dizer, honesto, em primeiro lugar, conosco mesmo. E óbvio que aquele que muito tem, aquele que age dessa forma, ele também tem como distribuir para o outro. Ele não vive na mentira, ele vive dentro da sinceridade. E na nossa nota fala assim para nós: as paixões são alavancas que duplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos desígnios da providência. Mas, se em vez de dirigi-las, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos e a mesma força que em sua mão poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. É isso que eu acabei de falar agora. Ele fica esmagado por si só. Aquilo que ele fala contra si mesmo, esmaga ele mesmo. E o que acontece? Se ele fala isso dele, imagine do próximo, que está sempre ao lado dele. E o pai, como se diz no Evangelho, não dorme. E esse não dorme aí, quem não dorme na realidade é a nossa consciência, que de imediato ela logo deteta. Não é por aí que você deveria ir, não é por aí que você deve ir. Muda seus procedimentos para que você possa até angariar bons espíritos para próximo de você, que é uma questão nossa aqui da 459. Então, muitas das vezes a gente já observa que muitos desses irmãos se aproxima de nós e a gente observa as orientações praticamente presente, falando com a gente sobre providências a tomar. E diz assim: todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou uma necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, visto que repousa numa das condições providenciais da nossa existência. Então, ela passa na realidade fazer parte do nosso dia a dia. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso, não na causa. E esse excesso se forma um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Em todos os lugares que a gente vai, procurar sempre esse sentimento aqui, exercitar o sentimento da gente, para que a gente possa também fazer parte daquele momento do outro. Quando a gente vai trabalhar as virtudes, nós temos até que ter o hábito de ser singelo, aqueles momentos que nós ali estamos. Coisas simples que acontecem na vida da gente. Certa feita nós estávamos levando um produto, né? Estava eu e o filho levando um produto de um asilo. Aí o que aconteceu? Esse produto era banana. Então tem que colocar nos lugares certinho para que não amasse a banana. Uma banana bonita e tal. Quando chegou lá, a pessoa não sabia. E ele colocou, ao invés de colocar nos grampos certos, ele atravessou e colocou a banana assim, amassou a banana. Aí o filho, eu não vou trazer mais, não vou levar mais banana para ninguém. Eu não vou trazer mais isso, a gente vem com todo carinho, olha o que ele fez. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, você está com a cabeça fria, está aqui tranquilo. O outro, você viu de onde ele veio? Ele veio lá de dentro, todo sujo, estava limpando lá sei o quê. Ele ainda nos ajudou a tirar isso aqui, então, tirar isso do carro e levou lá para dentro, mais ou menos uns 100 metros para levar. Tudo bem, mas aí eu fui trabalhando a cabeça do filho para que ele também visse que aquele que ali estava também ainda não tinha alcançado, não lidava sempre com aquele produto, para que ele tivesse o zelo de o manter. Mas se a banana vai ser comido mesmo amassado, sem ser amassado, iria ser comido. Então, coisas simples na nossa vida. Aí se a gente ali levava a fogo e ferro, não vou levar mais banana.
Então, quem iria perder? Aquelas pessoas que não podem sair lá de dentro. Então a gente tem que estar sempre vigilante, até nos nossos pequenos detalhes, para que a gente não bota sempre um ponto final e o único prejudicado é aquele que precisa e nós que estamos nos exercitando de ir lá levar aquele produto. Diz mais aqui também, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós já temos uma coisa em nós, que nós estamos mais próximos da natureza animal do que da perfeição. Então nós temos que estar sempre lúcido. Se porventura tiver algum desacerto na vida, ou está lidando com alguém que ele é meio impulsivo, não dá aquela resposta de imediato. Fique na sua, pensa no que falar, e depois de 10 ou 15 minutos, até de segundos, a gente vai observar que se tivesse respondido naquele momento, estaria fazendo uma coisa ruim para o outro. Porque naquele fervor ali de uma discussão, de coisa parecida, no trânsito então, acontece tanto, então a pessoa vai e leva um desacerto para a sua vida. Desacerto esse que a pessoa ali estava, com um simples detalhe, a pessoa interfere naquele seu cotidiano. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, quando nós nos manter 100% vigilante, nós só temos a ganhar, porque nós estamos nos aproximando daqueles espíritos que querem o nosso bem, querem o nosso crescimento. Porque quando nós paramos para pensar que não vou tomar aquela posição, nós estamos ali, vamos dizer assim, num pêndulo. Quando nós paramos e nos calamos, automaticamente os bons espíritos se aproximam da gente e nos alavancam. Realmente, sai daí que você não pode falar nada, senão você vai danificar mais ainda esse momento. Aí nós voltamos. Quantos assim, trabalhos, quantas amizades, quantos casamentos, a parte de chefia de trabalho, quantos deles são interrompidos, são maltratados, descambiados da vida, por pessoas tomarem essa posição no fervor do sangue quente. Então não podemos fazer isso, principalmente nós que já somos da doutrina espírita e sabemos que qualquer coisa que nós fizermos de ruim para o outro, ou para si, ou para o momento, nós que vamos responder por aquilo ali. Ou nessa convivência, ou em convivência anterior. Lá na nossa introdução do capítulo 6, aqui do Livro dos Espíritos, fala aqui para nós. É o parágrafo 15º. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Então nós temos uma ordem aqui de crescimento, uma ordem onde nós estamos. Então nenhum de nós somos iguais. Se colocar aqui um espaço assim, um está aqui, outro 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 está aqui. Estão todos em provas e expiações, mas cada um está em uma escala diferente dentro dessa escala de imperfeição que nós estamos. Uns estão mais aquém, outros ainda saíram recentemente do princípio ainda, do primitivo ainda. Nós vemos aí na nossa sociedade. Quantos que ainda a gente observa que eles ainda estão ali bem limitados. Outros, olhando assim, como esteve aqui com a gente, Chico, Divaldo e muitos outros. Nosso querido irmão Otivo, quantos eles vieram aqui e já estão nessa tarefa. Conforme estava aqui, a tarefa deles continua da mesma forma do outro lado. Até com mais responsabilidade, porque eles vêm e abraçam uma causa junto a um centro espírita, que no caso foi o Altivo aqui com a gente. O 16 fala assim para nós: os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora
se dá pela encarnação que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Então aqui a gente já vê a nossa escala. Um vem na qualidade de missão, missionário, e o outro está espiando. Além de espiar, ainda tem que progredir também. Então, nós estamos aqui, não é para brincar, nós estamos aqui não é para comer merenda, estamos aqui para nos trabalhar diante de nós e diante da lei de Deus. No item 24 fala assim para nós: o espírito encarnado, na introdução, está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência através da elevação e depuração de sua alma aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará em dia. Nós temos o hábito de dizer, principalmente nas aulas que nós estudamos com o grupo, nós temos que nos vigiar também à noite. Somos seres viventes, somos médios 24 horas por dia. Então, se o corpo está ali adormecido, está se descansando, o espírito está solto. Então, o que é que nós temos que fazer antes de dormir? É orientar a nós mesmos, na qualidade de espírito, pedir aos nossos benfeitores para que nos leve a bons lugares durante o descanso do corpo, para que nós possamos ali, ou ir para uma sala de aula para estudar, ou ir para uma tarefa junto com os mensageiros de Jesus, para que a gente possa se manter latente dentro da nossa meta, que é o progresso e o crescimento. E se assim fizermos, a gente vai acordar no outro dia, caramba, parece que eu estava no mar da felicidade. E estava mesmo, porque você estava realizando tarefa com um espírito que só quer também realizar boas tarefas, bons trabalhos. Enquanto a gente não era da doutrina, às vezes acordava, parecia, como diz o outro, levava uma coça de cacete, tudo estava doendo. Por quê? Porque você não se vigiou, você também foi para lugares onde naquela época você gostaria de ficar. Então nós temos que também nos policiar dessa forma. No item 32 diz assim para nós: a distinção dos bons e dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, impregnada da mais elevada moralidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, frequentemente trivial e até grosseira. Se eles dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem mais frequentemente coisas falsas e absurdas. Então, nós que trabalhamos na mediunidade, nós que ainda não tem a mediunidade disciplinada, nós temos que procurar um local para que a gente possa estudar e buscar orientação, para que nós não possamos ser joguete desses amigos espirituais, irmãos espirituais. Porque muitas vezes a gente fala, é obsessor, não é nada, não existe obsessor. Existe espírito que está buscando, por ele não ter o conhecimento, ele está buscando também quitar uma dívida. Aí eu pergunto, que dívida tem um irmão com o outro? Às vezes essa dívida é por ignorância, por não entender aquele momento. E a pessoa aí fica voltado para atrapalhando o outro na sua trajetória aqui no planeta. O item 34 fala assim para nós: eles nos ensinam que o egoísmo e o orgulho, a sensualidade, são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que ainda neste mundo se desligue da matéria através do desprezo, das futilidades mundanas e do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. Como na doutrina a gente sempre fala, ir para determinadas festas, determinados churrascos, que depois a pessoa sai dali, já aconteceu comigo, o que eu vim fazer aqui? Não é a sua turma, você não entrosa mais com aquele ambiente, é um ambiente assim totalmente diferente daquele que nós já temos o hábito de permanecer. Porque a gente, quando fala com o outro, a gente fala com simplicidade, fala com franqueza, e a gente chega lá, nota, sempre parece que tem alguma coisa, alguma coisa ali que não deixa a gente se sentir bem. A gente tem que se manter sempre vigilante nessa parte também. Aí na questão 909, diz assim para nós: o homem poderia sempre vencer seus maus pendores através de seus esforços?
O homem poderia vencer aqueles momentos ruins da vida dele? Resposta: sim. E algumas vezes, através de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta. Que pena! Quão pouco dentre vós esforça-se para isso. Então a gente vê, vida está ruim, está tudo dando errado. O que a gente tem que fazer? Se apegar a quem? Se apegar àqueles que querem o nosso bem, que são os bondosos espíritos que querem nos ajudar. Então, esses que querem nos ajudar, nós temos que fazer a prece para eles, pedir a orientação necessária para que eles possam nos orientar. Aí muitas das vezes a gente que não tem o conhecimento, a gente fala assim, mas eles estão vendo a minha dificuldade, por que que ele não nos ajuda? Aí tem uma historinha do Divaldo, que ele disse que certa feita ele estava com uma dor de cabeça já uns 3 dias, não podia nem abrir o olho. Aquela dor intensa, aí ele estava até se escondendo da claridade. Aí tem uma hora lá, ele olhou assim, então entrou Dr. Bezerra e Joana. Aí, Divaldo, tudo bem? Tudo bem? Olha, dor de cabeça que eu estou, vocês não estão vendo, não? Aí, não sei qual dos dois, né, respondeu para ele, ué, você não falou nada, para mim você está bem, para mim você gosta de dor de cabeça. É só você falar que está com dor de cabeça que a gente vai vir aqui te auxiliar, te ajudar. Então, nós temos o hábito de dizer que os espíritos sabem tudo. Não sabem. Os espíritos somos nós desencarnados amanhã. Então, nós vamos estar do outro lado, se algum filho meu, algum parente, ficar me buscando para me resolver isso ou aquilo, etc., na realidade, eles vão me atormentar. Eles vão atrapalhar o meu progresso também no outro lado. Porque eu vou ficar ali sendo puxado, vou ficar também com pena, com saudade, choroso, porque vídeo encarnado aqui, vídeo espírito do outro lado, é a mesma coisa, com um pouquinho só de acréscimo. Então a gente tem também que observar sempre isso aí, para que a gente se sinta solto para fazer isso. E à noite, como eu disse, fazer a prece, faz sua prece, pede apoio, pede orientação aos nossos benfeitores, nossos guias espirituais, pede ajuda ao tio. Eu geralmente me pego muito do Dr. Hermes. Depois que o tio desencarnou, aí ele entrou na minha lista também. Aí, aqui no nosso Evangelho, capítulo 25, item 2, diz assim para nós. 25, item 2. Sob o ponto de vista terrestre, a massa, buscai e achareis. É análogo a esta, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Muitas das vezes nós estamos nas dificuldades, está tudo ali cerceado, a gente não consegue sair. Eu tenho o hábito de dizer que isso é bom. Por que é bom? Para que você possa exercitar a sua mente. Você exercitando a sua mente, só tem a crescer. Não fica parado, não vai estacionar. Muitas das vezes, quando nós estamos estacionados, o Pai tem os meios dele de fazer com que a mora da alma funcione em nós, tirando algumas facilidades que nós temos e botando uma dificuldadezinha para que nós possamos amolar melhor o nosso ambiente. Aí continuando, fala assim, o progresso de cada homem realiza individualmente durante a vida. A vida é bem pouca coisa, imperceptível, mesmo em um grande número deles. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e sem a resistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar, com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado atualmente do que nos primeiros tempos do mundo. Então essas nossas idas e vindas, é o aprimoramento que está acontecendo aqui até hoje, desde quando fomos criados simples e ignorantes, através de trancos e barrancos, conseguimos chegar hoje no entendimento da verdadeira vida. Então, aquele que procura, Divaldo, aquele que procura, encontra. Agora, aquele que fica esperando chegar dentro da sua casa, dentro do seu ambiente, uma orientação,
nem sequer liga o rádio ou uma internet para ver uma live, aí fica difícil, onde esse aí permanece estacionado. A 910 diz assim para nós: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Resposta: se ele reza a Deus, a seu bom gênio, com sinceridade, certamente os bons espíritos virão em seu auxílio, pois essa é a missão deles. Então, eles estão sempre presentes a querer nos fortalecer, estão sempre presentes a querer nos orientar, mas muitas das vezes, eu também falo muito nos nossos estudos, nós temos que pedir também na nossa espécie para que nossos guias espirituais eles sejam orientados para que eles possam tirar esse antólio que fica na nossa mente, que a gente só olha para frente, para que eles possam conseguir chegar a nós. Então, muitas das vezes, os nossos guias espirituais estão ali querendo nos orientar, querendo nos alavancar, trazer conhecimento para nós, mas nós estamos alheios a tudo aquilo. Como na verdade, nós temos que estar sempre latente, vigilante e latente. Então, se nós conseguimos tirar esse antólio da nossa frente, os nossos guias espirituais conseguem chegar a nós. E eles conseguindo chegar a nós, só nós temos a ganhar. Por quê? Porque eles aí vão se chegar muito mais, serão muito mais presentes junto a nós, o nosso modo de viver e o nosso dia a dia. 911. Não existe paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Na questão 662, fala-se para nós: possuímos em nós, a parte da nota, possuímos em nós mesmos, através do pensamento e da vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece, por outro, um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em seu socorro os bons espíritos, a fim de sugerir bons pensamentos e lhe dar a força do corpo e da alma de que ele necessita. Então, essa nossa vontade firme está sempre pronto para auxiliar, pronto para se fazer presente, ela está sempre nos fortalecendo e nos ajudando também. A resposta: há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito contentes de que tal não aconteça. Quando se acredita que não se pode vencer suas paixões, é o espírito que nisso se compraz, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua atitude espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Aí a gente olha assim, mas muitos perguntam: onde está tudo isso aí que você está falando que eu não consigo ver? Ele não vai ver, está dentro da sua consciência. Conforme nos diz, onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita dentro da nossa consciência, desde quando nós fomos lá criados simples e ignorantes. Ela está latente em nós. Mas, para que nós possamos colocar ela em vigor, melhorando, nós teremos que passar por essas dificuldades. Foi até semana passada, no nosso estudo do Evangelho, foi falado que aonde existem as verdadeiras preces são nos hospitais. Ali a pessoa está sozinha consigo mesma, dentro dos seus atos, dentro do seu passado, dentro do seu presente, quiçá do seu futuro também. Então, nos hospitais a pessoa está só, procurando se fortalecer, totalmente limitada. Então, ali a pessoa chega e diz: o que eu devo fazer? E nós, fazendo com que o que eu devo fazer, nós entramos em contato com esses espíritos amigos e ele nos orienta. O procedimento é esse, para que nós possamos fazer. Na questão 912, diz assim para nós: através qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? Praticar a abnegação. Quer dizer, a abnegação, superar
o egoísmo dentro de nós. É superar aquela apatia que sempre fica em nós. É nós fortalecer cada vez mais o altruísmo e a dedicação em nós. Aí nós estamos fortalecendo cada vez mais o nosso presente para o futuro. A questão 893 fortalece essa resposta da seguinte forma: qual é a mais meritória de todas as virtudes? A resposta: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, todas as vezes que há assistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do seu próximo, sem segunda intenção. A mais meritória a que está baseada na caridade mais desinteressada. Então nós temos que estar sempre olhando o nosso próprio, fazendo as nossas tarefas junto a ele, dentro do possível. Muitas das vezes a pessoa fala assim: mas eu não tenho condições de fazer. Nós falamos aqui da prece. Uma outra coisa também que nós temos total capacidade de auxiliar, a gente vê uma residência em desarranjo, em constante desarmonia, pegar aquela casa, o endereço dela, e vir aqui e colocar na irradiação, para que aqueles irmãos que lá estão sejam atendidos. Então, quer dizer, é o anonimato que faz cada um de nós, vamos assim dizer, discípulo do nosso querido irmão Altivo Campeiro. E às vezes a gente fala: eu não fiz nada, só botou endereço. Muitas das vezes podemos botar na ponta do lápis que ele fez tudo para aquela família, que aí volta para ele a harmonia, a sinceridade entre aqueles que ali estão. Isso aí eu tenho certeza que acontece, porque já aconteceu em outra oportunidade comigo. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 8, diz assim para nós: 3, item 8, que fala sobre mundos superiores e mundos inferiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é mais relativa que absoluta. O mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo deles na escala progressiva. Quando nós falamos em mundo superior e mundo inferior, nós falamos naqueles habitantes que ali estão, merecimento daqueles habitantes que ali estão. Aqueles que já estão em mundos felizes, mundos celestes e divinos, é porque eles já passaram por todas essas escalas que nós estamos passando, se dedicaram, se ampararam para que lá pudesse chegar. Então, é também a nossa meta, todos nós um dia chegarmos lá. E conforme também outra coisa que nós muito falávamos, e através dos estudos constantes da doutrina, a gente vai vendo que a gente está totalmente errado. Muitas das vezes a gente fala assim, que quando eu desencarnar, nunca mais eu volto no planeta Terra. Inclusive isso é uma das falas que o Dr. Bezerra fala em um livro dele. Aí ele também respondeu da seguinte forma: à medida que nós vamos adquirindo o conhecimento da doutrina, adquirindo essas vontades firmes, adquirindo todo esse cabedal de ensinamento, é totalmente o contrário. Quanto mais nós aprendemos, nós não queremos sair mais do planeta. Pela sua simplicidade, a sua humildade, querer voltar para orientar aqueles que ainda não conseguiram alcançar aqueles conhecimentos. Aí, conforme fala também no livro, Celina, secretária de Nossa Senhora, falou com o Dr. Bezerra que ele já estava hábil, habilitado a sair vamos dizer assim, do planeta, não precisa mais nem reencarnar no planeta Terra. Ele disse: não, eu quero ficar para me auxiliar aqueles que ainda não têm um entendimento da lei de Deus. Então, quanto mais conhecimento nós temos, melhor nós vamos, vamos dizer, assimilando cada vez mais a lei de Deus. Para que nós possamos fechar, nós temos aqui, eu tenho certeza que todos já sabem essas 3 linhas que eu vou ler aqui, mas é bom a gente salientar. Certa feita uma irmã perguntou assim:
Rapaz, eu já ouvi tantas vezes isso e isso, e hoje eu ouvi de novo. Falei, você já colocou em prática? Não, ainda não. Falei, então você vai ouvir muitas vezes ainda. Então, quando a gente ainda não assimilou, não botou para dentro, a gente vai ouvindo até um dia isso ser voluntário dentro de nós. Que é de Paulo de Tarso, que diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu faço. Vigilância constante para que nós possamos atuar dentro dessa frase aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então a gente pode fazer tudo, mas vai edificar? O que isso servirá para mim? É igual o outro, eu tive que falava essa. Outra chega, eu quero falar um negócio para vocês, espera aí, isso aí vai edificar? Isso aí vai trazer coisas boas para mim? Não, não sei. Então, deixa eu falar. Então falar coisa que vai denegrir, não quero saber. Coisas boas eu quero. E finalmente diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Quer dizer, apenas faz barulho, não leva trabalho, não leva um agasalho, não aquece ninguém. Então nós temos que estar sempre, botar um pano no nosso timbre aqui, para ele não bater, e nós continuarmos nosso trabalho, fortalecendo cada vez mais a todos à nossa volta, que tenham a certeza absoluta. Conforme a gente ajuda aos outros, nós também estamos sendo orientados. Que nossos queridos benfeitores fortaleçam todos nós, que vocês possam colocar essa paixão dentro de vocês para realizar boas tarefas na trajetória de vida. Paz a todos. Somos agradecidos ao nosso irmão agalhador pelo estudo apresentado e vamos passar então para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos médicos para se posicionarem. Nos sentindo harmonizados para podermos receber esse momento do passe, receber as energias e os fluidos que aqui viemos buscar. Pedimos aos espíritos que possam, por intermédio das mãos dos médios, transmitir a todos aqueles que aqui estão presentes. Pedimos a permissão a Jesus e ao nosso querido Deus para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. O Evangelho de hoje nos traz a passagem de Mateus, onde Jesus nos ensina os dois principais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Kardec, ele nos diz, no item 6 desse mesmo capítulo, que não tem como amarmos a Deus sem amarmos ao próximo, assim como também não tem como amarmos ao próximo sem amarmos a Deus. Então, tudo o que a gente faz contra o nosso próximo, a gente também faz contra Deus. E quando a gente vai avaliar a nossa conduta perante o nosso próximo, a gente pensa que a gente deve fazer ao próximo o que a gente deseja que o próximo faça a nós mesmos. Mas a gente avalia realmente o que a gente quer que seja feito por nós, se o que a gente quer que seja feito por nós, ele condiz com o todo. Se todos fizerem exatamente aquilo que desejamos que seja feito, como vai ser o todo no final?
qual o resultado de tudo isso? A gente vai colher bons frutos? O nosso exemplo, o que a gente deseja para a gente, é só o ócio? É só a parte confortável? Se todos desejassem o ócio para si mesmo, imagina como a gente ia ser se a gente quiser que todos façam exatamente o que a gente quer que seja feito por nós. Então a gente tem que avaliar se aquilo ali condiz com o todo, com o geral, porque assim como a gente viu no ensinamento de Kardec, tudo que a gente faz pelo nosso próximo, a gente faz por Deus. E o que a gente faz contra o nosso próximo, a gente também está fazendo contra Deus. Então, a gente tem que avaliar não só o que a gente faz para o nosso próximo, mas fazer dentro de nós a reforma íntima do que a gente deve fazer dentro de cada um de nós, para a gente e para o próximo, trazendo sempre bons frutos, porque estamos todos aqui colhendo evolução, todos aqui plantando para colher evolução. Então, Jesus nos traz esse ensinamento e a gente tem que aprender também que o que Jesus nos traz no mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, a gente tem tido fé suficiente para ter esse amor a Deus sobre todas as coisas? Quando vem o aperto na hora da necessidade, a gente tem a compreensão de que aquilo que a gente está passando é o necessário, ou a gente pergunta se Deus está sendo justo? A gente tem que pensar que a gente tem que plantar bons frutos, semear boas sementes por onde a gente passa, independente do caminho que a gente esteja trilhando, porque a gente sabe que Jesus está sempre conosco e é na confiança de que a gente está buscando a nossa evolução e de que a gente está ali no caminho do bem, que Jesus possa estar conosco hoje, agora e sempre. Agradecemos a irmã Vanelli pela sustentação do passe e vamos fazer então a leitura da mensagem de um irmão já no plano espiritual, que nos diz: paz e equilíbrio a todos. Estamos juntos para que possamos alavancar os ensinamentos de Jesus. Sabemos que há muitas dificuldades quando entre vós encarnados existe falta de compreensão um com o outro. Entendemos que se tiverem mais fé, acreditando em um Deus único de amor e misericórdia, tudo será menos intenso. Quando o amor do Pai crescer dentro de cada um de vocês, verão então a mudança acontecer aos poucos, perto ou longe. Entendendo mais desse amor, saberão como afastar as más tendências que cada um possui. Todos são filhos do Pai. Sabem quantos sofrem nesse exato momento? Sabem quantos estão de mãos estendidas ao relento? Sabem quantos desses foram mães, pais, irmãos outrora? Nós não estamos cobrando de vocês o mesmo que somos cobrados. Estamos lembrando, meus amados, lembrando o quanto deixam de praticar a lei de amor e de caridade. Somos orientados a estar junto de vocês. Não é fácil para nós, mas muito gratificante quando sabemos que vocês estão prontos a nos receber e escutar, dispostos a caminhar com seriedade, levando o mais belo ensinamento que Jesus deixou para que pudéssemos levar adiante. Mas para que isso aconteça, é necessário aprender mais de Jesus. Vocês são capazes. Não fujam da responsabilidade. Fiquem atentos.
todos sabem o que deve ser feito. O mundo em que vivem oprime. Nós entendemos, pois já estivemos nessa posição outrora. Falhamos com o que provocava temor no mundo material que vivemos. Hoje, nos consideramos vencedores por amor ao Filho, por amor ao Pai. Trabalhamos para que vocês cresçam espiritualmente, para que cumpram com o que se comprometeram. Ajudamos vocês a seguirem com os ensinamentos deixados por Jesus e Kardec. Homens, lutem contra o amargor que existe dentro de cada um de vocês, ou então sofrerão grandes dores. Lutem pela paz, pela harmonia, pela união entre vocês mesmos, que seja difícil. Vocês são capazes de conseguir. Nós os ajudaremos com muito amor. E com muito amor levamos a verdade do Cristo. Paz, um irmão trabalhador do Cristo. E assim, querido Deus, Mestre Jesus e a toda essa coluna de espírita que sustentam esta casa de amor, harmonizados, felizes por termos recebido essa graça do estudo sobre a doutrina espírita. Chegando ao final de mais uma reunião pública, pedimos a todos que nos leve de volta aos nossos lares, que sejamos acompanhados por essa espiritualidade amiga e pelo amor do Cristo e do Pai. E assim, já pedindo que chegue um novo dia para um novo estudo, porque esta casa oferece de segunda a segunda, pedimos a Ti, Mestre Jesus, a Ti, Pai, e aos Espíritos de luz, em nome desse amor que nos envolve, que possamos encerrar na tarde de hoje o estudo sobre o Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus.